Graça e paz, família de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras no dia de hoje. Eu gostaria de falar sobre o livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 30 e 31. Ali nós vimos uma passagem onde diz que Deus escolheu um artesão chamado Bezalel para trabalhar na construção do tabernáculo ali. A Bíblia fala algo muito importante sobre a história desse homem, que diz que o Senhor deu a ele o Espírito Santo para que ele pudesse trabalhar na construção do templo, no sentido das coisas artesanais que ele poderia ou deveria fazer. E aqui nós precisamos fazer aqui uma introdução para que você possa entender algo sobre a Bíblia. A Bíblia não é um livro que tem resposta para todas as perguntas que nós temos, mas ela fala de um plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Um plano que o Senhor descreve na palavra, e esse plano nós sabemos que ele envolve pessoas. Ele envolve pessoas como alvo desse plano, e ele envolve pessoas para trabalhar nesse plano. Nós vemos desde o princípio, nós vemos que Deus escolheu pessoas. Depois da queda de Adão, por exemplo, e sua esposa, Deus escolheu seu neto Enos para produzir uma restauração na comunhão, ou pelo menos no restabelecimento de culto, a adoração a Deus ali, ou talvez até mesmo para inaugurar isso, né? Porque essa palavra culto e adoração, ela pode ter vários contextos, vários sentidos, mas ali a Bíblia diz que a partir de Enos, o neto de Adão, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, havia uma relação que tinha sido rompida com Adão e Eva, e a partir de Enos, o neto de Adão, houve ali então o hábito de cultuar a Deus. Então veja bem que Deus sempre usou pessoas para trazer alguma coisa que estava envolvida a esse plano. E nós vemos aqui que Deus escolheu Bezalel para trabalhar na construção do templo. Outras pessoas também foram escolhidas e receberam da parte de Deus essa capacitação e essa presença do Espírito Santo. Mas observe que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era concedido de forma diferente de como nós temos hoje. Hoje o Espírito Santo, como resultado da profecia dada a Joel, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e hoje todo cristão tem acesso à presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, algumas pessoas, como no caso desse artesão, receberam o Espírito Santo para um trabalho específico, outros tinham a presença do Espírito Santo sobre a sua vida de forma um pouco mais contínua ou duradoura. Nós temos lá, por exemplo, Moisés, nós temos o caso de Davi, nós temos o caso de José, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus habitava nessas pessoas. Porém, eram pouquíssimas pessoas que tinham essa habitação de Deus sobre a vida deles. Porém, havia pessoas que recebiam essa ação do Espírito Santo de maneira temporária. Aqui nós observamos algo muito importante, que nós já devemos ter uma alegria do nosso coração por sabermos que nós temos essa presença em nós, porque Deus habita em nós. A Bíblia diz, falando de tabernáculo aqui, que agora nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a habitação de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus falou da vinda do Espírito Santo, ele falou assim, ele não estará apenas com vocês, mas habitará em vocês. Então hoje nós somos essa morada de Deus. E falando dessa morada de Deus, nós fazemos aqui uma associação com essa morada que era móvel, no caso do tabernáculo, que depois foi transformado no templo, que também Deus escolheu ali artesãos para que trabalhassem na construção do tabernáculo, deu a eles também a capacidade, o privilégio de ter o Espírito Santo sobre eles para que trabalhassem nesse templo, para que pudesse trazer ali características ao templo, as quais o Senhor esperava que tivesse. Observe que tanto o tabernáculo quanto o templo, quando foram terminados, a Bíblia diz que no momento da consagração ali, quando houve o término dessa construção e as pessoas foram consagrar esse templo, a Bíblia diz que a Shekinah de Deus se manifestou naquele lugar, como sinal de aprovação daquilo que havia sido construído, porque foi construído de acordo com a direção de Deus. E hoje nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo nos diz que Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. Como nós sabemos, o Senhor habita em nós, o seu povo. Hoje nós somos a morada de Deus. E o que isso tem a ver com o texto lá de Êxodo? Nós precisamos entender que hoje Deus também escolhe pessoas. Escolhe pessoas para capacitar com o teu Espírito Santo, para trabalhar na edificação das moradas deles, na habitação
onde Deus deseja morar, para trazer ali características das quais o Senhor espera que haja nessa habitação. Nós sabemos que no Novo Testamento, nós sabemos que Deus concede dons aos seus filhos e filhas, para que nós possamos usar em prol de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a Deus, para que essas pessoas sejam transformadas, sejam edificadas, fortalecidas. Nós sabemos que naquele tempo Deus escolheu Bezalel para construir ali, trabalhar na construção do templo como outras pessoas. E hoje Deus escolhe a mim e escolhe a você para trabalhar na edificação de templos onde Ele possa habitar, que são pessoas, que são aqueles a quem o Senhor chama, a quem o Senhor santifica, a quem o Senhor salva, a quem o Senhor manifesta a sua graça e salvação. E o Senhor nos ensina que o Espírito Santo ele nos dá dom, ele nos concede esses dons para nós usarmos em prol das pessoas. Nós precisamos entender o propósito de Deus, de ter nos escolhidos e concedido o Teu Espírito Santo, ter nos dado esse rico privilégio, é para que nós possamos trabalhar para o propósito eterno de Deus. Esse propósito que começou desde o princípio, na Bíblia nós sabemos que começou esse plano mesmo antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, antes que ele criasse o homem, ele já sabia que o homem ia pecar, ia cair, mas ele providenciou antes da fundação do mundo o sacrifício de Jesus. Então esse plano, ele é eterno, ele começou antes da fundação do mundo. E agora Deus deseja fazer com que esse plano alcance pessoas, tanto para que as pessoas consigam ouvir e crer nesse plano, e que esse plano também se cumpra no propósito de transformar vidas. E Deus escolheu a sua igreja para ser esse agente de transformação. Tudo isso porque o Espírito Santo está sobre nós, ele nos capacitou, assim como capacitou os artesãos daquela época. Como aquelas pessoas foram usadas para produzir ali os móveis do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, nós somos usados pelo Senhor para sermos instrumentos dele, para que as pessoas que estão distantes de Deus possam conhecê-lo. Então serem libertas dos seus pecados, e ali onde há coisas que não agradavam a Deus, possam ser substituídas por coisas que agradem ao Senhor. Onde existem coisas ali que, como a falta de fé, a falta de esperança, a falta de compromisso com Deus, a falta de alegria na vida, o Senhor possa nos usar para produzir transformação. E que assim o Senhor possa encontrar outros tabernáculos onde Ele possa manifestar a glória dEle. Que o Senhor possa encontrar outros templos aos quais o Senhor usou o seu povo para trabalhar, para produzir transformação e edificação, para que Ele possa então manifestar a sua glória, trazendo a cada dia mais a presença do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Nós somos privilegiados, mas o Senhor nos escolheu para também alcançar pessoas que também possam receber a presença do Espírito Santo, também possam alcançar a salvação. Você é um instrumento de Deus. Observe, se você for ler o Novo Testamento, a Bíblia fala muito sobre a expressão uns aos outros. Orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Tudo isso é um meio pelo qual o Senhor quer produzir santificação e regeneração na vida das pessoas. E isso Ele vai fazer através do seu povo, da sua igreja, que é o instrumento dEle. Que o Senhor possa nos usar para ser a mão dEle, a mão que alcança os perdidos. O Senhor possa nos usar para ser o ombro amigo, onde aquele que está sem esperança possa reclinar a sua cabeça e encontrar ali um alento para o momento difícil da sua existência, que ele possa perceber Cristo em nós e assim ele se aproximar de Cristo. Observe que, como eu disse, desde o princípio, Deus usou pessoas para que esse plano perfeito dele se concretizasse. A pessoa mais importante desse processo é Jesus Cristo. Mas nós, como servos de Jesus, nós somos também parte importante nesse processo. Na proclamação do Evangelho, na questão de vivermos o Evangelho, de darmos testemunho do Evangelho, não somente com palavras, mas com atitudes. E assim, certamente, como um dia nós vimos pessoas que não somente falavam do Evangelho, mas viviam o Evangelho. E nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, reconhecemos a importância de Cristo em nossas vidas. E um dia o Senhor escolheu o seu povo para esse processo, para esse trabalho. E um dia o Senhor olhou para nós e percebeu que o agir dos seus servos e servas em prol de nossas vidas deu resultado, que então, a partir daquele momento em que nós somos transformados e começamos a crer em Jesus pela fé, a fé entrou no nosso coração e atingiu o nosso espírito, o Senhor olhou para nós e
entendeu que ele poderia manifestar a presença dele em nossas vidas. Que assim seja com outras pessoas, através da minha vida, através da sua vida, através do uso do dom que Deus te deu. Não despreze o dom que Deus te deu. Não seja omisso com aquilo que o Senhor já te capacitou a fazer, porque o Senhor quer te usar para a edificação da sua igreja, para o fortalecimento da sua igreja, para que nós possamos, assim, ver a obra de Deus sendo feita, pessoas sendo alcançadas, sendo salvas e que possam glorificar ao Senhor em nome de Jesus a cada dia. Amém? Esse é o projeto de Deus. Nós não estamos aqui em vão. Eu costumo dizer que Deus poderia muito bem nos salvar, gerar fé em nosso coração e nos levar para junto dele. Mas o Senhor achou por bem nos deixar aqui para um propósito, para que nós possamos alcançar outras pessoas a quem Ele deseja salvar. Esse é o propósito pelo qual estamos aqui. E o Senhor nos concedeu o Espírito Santo para que possamos exercer essa tarefa com graça e a presença dele sobre nossas vidas, que nós possamos usar daquilo que o Senhor tem nos dado, que é essa rica presença e os dons que Ele tem nos dado. Amém? Gostaria de fazer uma oração por nós como Igreja de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que eu oro aqui, junto com as pessoas que estão em oração comigo nesse momento. Ó Pai, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que reconhecem o chamado do Senhor para a vida de cada um, que reconhecem a presença do Espírito Santo, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, nos tirar a cada dia da nossa zona de conforto, arrancar do nosso espírito, ó Pai, todo o comodismo, e nos encher de ousadia e de confiança para que possamos prosseguir na nossa jornada, que possamos reconhecer, ó Pai, que o Senhor nos escolheu e permite que ainda estamos aqui, Senhor, para um propósito, que é alcançar outras vidas para Jesus, ser instrumento do Senhor para trabalhar na vida das pessoas, através dos dons que o Senhor tem nos concedido, que são habilidades que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para produzir isso na vida das pessoas, conversão, ó Pai, santificação, que as pessoas ao se aproximar de Ti, vendo em nós o bom testemunho do Seu Evangelho, possam se aproximar do Senhor e serem santificadas pela Tua presença, que essas pessoas, aquele que está abatido seja renovado, aquele que não tem esperança, conheça o Senhor, que é a nossa viva esperança, aquele que está, Pai, muitas vezes sem sentido na sua existência, possa entender que o Senhor é aquele que pode dar nova perspectiva. E assim, Pai, o Senhor possa encontrar essas pessoas a quem o Senhor deseja salvar e também habitar, e também usá-las para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, permita ser usado pelo Senhor, porque Ele já te capacitou com o dom do Espírito Santo e Ele deseja que você faça parte do plano maravilhoso dele para a salvação de todo aquele que nele crê no Senhor. Deus abençoe.